nossa sala a mais um estudo da Palavra de Deus e hoje nós pretendemos fazer o penúltimo da série. Nós vamos estudar sobre a ancestralidade. A pergunta é a ancestralidade um caminho seguro? Porque nós temos observado já há tempo que a questão da ancestralidade tem vindo a ganhar muito terreno. E segundo alguns, a ancestralidade é o meio pelo qual a África será novamente reconhecida, será novamente exaltada. Mas nós precisamos entender o que é ancestralidade e o que está em voga, o que está envolvido em torno disso. Mas, antes de tudo, vê o vídeo e preste bem atenção se isso é uma agenda apenas de África ou está relacionado com a nova ordem mundial e a externalização da hierarquia. Preste atenção no vídeo e depois diga alguma coisa. Nossa linhagem, nosso legado, remontam a Atenas, Roma, Filadélfia, Monticello. Nossos ancestrais construíram as cidades. Eles produziram a arte e a arquitetura, construíram a indústria. Érica está sobre os ombros de milhares de anos de guerreiros, de mulheres que criaram famílias, cidades, indústrias, que criaram a civilização, que nos tirou das cavernas da escuridão e levou-nos à luz. Bom, então você consegue perceber pelo vídeo que a ancestralidade é uma agenda global. A ancestralidade é o plano final de Satanás. Por quê? Porque a ancestralidade não se limita apenas no respeito ou no reconhecimento dos fundadores de nossa pátria, de nossa nação, mas o tema da ancestralidade está ligado com a questão da adoração. E quando nós ligamos a ancestralidade com a questão da adoração, nós não estamos mais diante de uma ciência, nós estamos diante de uma religião. E para termos religião, existem características que fazem de uma filosofia uma religião. Primeira característica de uma religião é que a religião tem de ter crenças, tem que ter doutrinas. E você consegue perceber claramente que existem doutrinas panafricanistas, existem doutrinas na ancestralidade. E a crença principal da ancestralidade que faz dela uma religião é a crença na imortalidade da alma. O que é a crença na imortalidade da alma? É a doutrina que ensina que existe vida após a morte. Então, a primeira característica que claramente nos mostra que a ancestralidade é uma religião é a crença. Segundo elemento que precisamos entender e ver de que a ancestralidade é uma religião é o dia sagrado. Sabe, a ancestralidade ou panafricanismo, e como você viu pelo vídeo, que é uma agenda global, ela possui um dia, 2 dias de culto. Primeiro, o domingo, a santificação do domingo, e segundo, a quarta-feira. Então, para você ter uma religião, você tem que ter doutrinas e tem que ter dias de culto. Doutrina, crença na imortalidade da alma, dia de culto, domingo e quarta-feira, e também uma religião tem rituais. E a ancestralidade, o panafricanismo tem rituais. Você já ouviu falar do ritual de passagem? Ritual de passagem é um culto no qual é uma cerimônia religiosa
no qual a cerimônia tende a preparar a pessoa para passar desta vida para uma outra vida. E lá na passagem, dependendo de que ala da ancestralidade a pessoa é, se é africano, se é hindu, se é europeu, vai se fazer um ritual propriamente dito para que a alma passe desta vida para outra vida. Então, isso chama-se ritual de passagem na ancestralidade africana e chama-se cerimônias, missa do sétimo dia na Igreja Católica. E é interessante que tudo isso existe na Igreja Católica. A Igreja Católica crê na imortalidade da alma, a Igreja Católica santifica o domingo e a Igreja Católica tem rituais de passagem, ou, como eles dizem, a missa do sétimo dia e outras missas correlatas a essa. A outra característica de uma religião é que tem sacerdotes. Nós temos sacerdotes na Igreja Católica, temos sacerdote na ancestralidade. Os sacerdotes da ancestralidade são os feiticeiros. Os feiticeiros são os responsáveis dentro da ancestralidade, porque eles são os sacerdotes, são os médiums, o meio de comunicação e de canalização dos espíritos para conectar este mundo natural, o mundo da matéria, com o mundo espiritual, que é o mundo invisível, conforme era defendido também na Grécia pela filosofia como a doutrina metafísica, né? Onde temos a matéria, que é uma prisão para o espírito, e temos a parte espiritual, a alma que se liberta por ocasião da morte, ganhando poderes e atributos divinos. Então, primeira característica da ancestralidade como religião é que ela tem crença. Segunda característica da centralidade como religião que tem ideias de culto. Terceira característica da ancestralidade como religião é que ela tem rituais, que é o ritual da passagem, o ritual dos mortos, e tem seus sacerdotes que são feiticeiros, e tudo isso existe na Igreja Católica, existe no hinduísmo, existe em toda a parte do mundo, como nós vimos o discurso ali nos Estados Unidos, que essa questão da ancestralidade é uma questão que vai envolver o mundo todo. É uma agenda global profetizada pela Helena Petrovna Blavatsky, que tende a solapar as bases do cristianismo puro, porque esse é o alvo, destruir o verdadeiro cristianismo. A outra característica de uma religião, além do sacerdócio, é a roupa do sacerdote. Quando você tem um sistema religioso, um sistema de culto, existem roupas de adoração. E você consegue ver os famosos trajes africanos, você vê os trajes dos sacerdotes, dos bispos, dos arcebispo, dos padres na Igreja Católica, você consegue ver a roupa do islamismo, você consegue ver a roupa dos vegas, né? Dos hindus, os vegas, que esse é o livro sagrado. Então, vemos claramente que a questão da ancestralidade está relacionado com a agenda. E o que é que nos diz o livro, a Bíblia? Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao versículo 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14. São espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Então congregaram-se os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon.
Então, o termo congregar no grego é eclésia, de onde vem a palavra igreja. E nós temos 3 mensageiros. Esses 3 mensageiros é uma contrafação dos 3 anjos de Apocalipse 14, versículo 6 a 12, que proclamam a última mensagem de advertência. E esses anjos proclamam em um alto clamor. Em Apocalipse 16, versículo 13 a 16, temos um falso alto clamor. Em Apocalipse 14, versículo 12, também há uma congregação, há um ajuntamento, há uma igreja. Ou seja, a proclamação da verdade presente vai reunir uma igreja. Essa igreja estará reunida aonde? Apocalipse 14, 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, o objetivo do verdadeiro autoclamor dos 3 anjos é reunir para Deus um povo sobre a plataforma da verdade presente, que é tanto a obediência dos mandamentos de Deus, a lei, e a fé de Jesus, que é a justiça de Cristo, ou seja, a união do evangelho com a lei, que é o poder, o espírito da terceira mensagem angélica. Mas, em Apocalipse 14, Apocalipse 16, versículo 13 a 16, também a pregação dos demônios tende a reunir para Satanás um grupo de pessoas, uma igreja de Satanás, sob a proclamação de 2 coisas importantes, sobre a plataforma da imortalidade da alma e a santificação do domingo. É isso que significa congrega, é isso que significa Armagedon. Ar, no hebraico, significa monte, e Megiddo é o monte lá na Palestina, né? Que onde aconteceu a reunião de todos os reis cananeus que eram guardadores do domingo e crentes na imortalidade da alma para lutarem contra o povo que guarda os mandamentos de Deus, que na tipologia eram os judeus, mas hoje são os cristãos. Então, o Armagedon é isso, é a última igreja de Satanás, e a ancestralidade tem um único propósito, um único objetivo, que é a reunião, a congregação da igreja de Satanás para a batalha final contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz o seguinte: Apocalipse 17, 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Se você quer entender mais claramente o que é Armagedon, você vai para a playlist do canal e vai para a opção em direito. Vai para a opção em direito, vai vir uma playlist, e há uma playlist intitulada Apocalipse, onde gravamos uma série, um vídeo apenas, para falar da batalha do Armagedon. Então você vai entender mais claramente o que é a batalha do Armagedon. Porém, hoje nós vamos mostrar como as pessoas e quais são as mensagens que vão levar as pessoas para o Armagedon. Então, Satanás precisa congregar para si um grupo de pessoas para o Armagedon. Agora, é Apocalipse 16, versículo 13. Vamos voltar a ler. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Boca aqui representa a proclamação, representa a fé, representa uma mensagem. Isso nós podemos ler em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo traz-nos a seguinte definição do que é boca. Romanos capítulo 10,
versículo 10, diz o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui, confessar com a boca significa literalmente tomar posição pública, fazer uma proclamação pública da aceitação da fé. Então, na boca do dragão existe uma proclamação pública, uma mensagem do dragão. Existe uma mensagem da besta e existe uma mensagem do falso profeta. Dragão representa Satanás, que é a personagem que nós vamos nos demorar lá. Apocalipse 12, versículo 7 a 9 diz o seguinte: Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos e não havia lugar mais para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Satanás, ele tem uma proclamação, Satanás tem uma mensagem, Satanás tem uma fala para comunicar aos habitantes da terra. E a fala de Satanás para proclamar aos que habitam sobre a terra, ela começa a ser proclamada bem no princípio da terra, quando a terra ainda era miúda, quando a terra saiu recentemente das mãos do Criador, Satanás fez uma proclamação. Essa proclamação é a doutrina da imortalidade da alma, né? Essa é a doutrina da imortalidade da alma que Satanás proclamou pela primeira vez, e você pode ver isso na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, onde Satanás disse para Adão e Eva que certamente não morrereis. Então, sobre a doutrina da imortalidade da alma, Satanás faz uma proclamação para o mundo todo a fim de congregá-los para a batalha do Armagedon. Então, primeiro ponto que aqui nós precisamos nos assentar é que a proclamação de Satanás é o ensino da imortalidade incondicional da alma, que se revela tanto no espiritismo como no espiritualismo, ou em termos grego, panteísmo. Pan vem do grego, significa tudo. Teísmo é esse sufixo teísmo vem a raiz do termo teísmo é teos, no grego, que significa Deus. Panteísmo é a crença de que tudo é Deus. E essa era a crença que Satanás disse, pregou para Eva, que sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal quando vossos olhos se abrirem. Então, a proclamação de Satanás é tanto a imortalidade da alma, porque a imortalidade pertence apenas a Deus, e também o ensino de que todo ser humano pode ascender ao nível da divindade, ou que as coisas criadas são divinas. E na Bíblia, isso encontra-se em Ezequiel, capítulo 49, versículo 2, Deus diz assim, que eis-me contra ti, ó grande dragão, que se assenta sobre muitas águas, referindo-se a Faraó, o rei do Egito. Então, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento em especial, o dragão é símbolo das nações com as quais Satanás utilizou. Mas a fonte desse ensino no mundo todo, que é o grande pregador, proclamador, foi a nação egípcia. A fonte do panteísmo, do espiritismo, onde foi escrito
um dos livros mais antigos da humanidade, que é o Livro dos Mortos, e onde se fazia os rituais de passagem para os mortos no tribunal de Tote Anatote, onde Osíris se encontrava para determinar o destino final de toda a humanidade. Então, o dragão representa a espiritualidade egípcia, que nesse caso é o espiritismo. Toda a religião egípcia ou a ancestralidade africana, a ancestralidade indo-europeia está fundada sobre essa base, a base da imortalidade da alma incondicional, que também os gregos ensinavam filosoficamente como a metafísica, e os hindus ensinam pela crença do Dharma. E a Igreja Católica ensina também por meio da doutrina do tormento eterno, da doutrina do purgatório e da doutrina da ecologia defendida pelo Papa Francisco, né, na sua encíclica. Então, nós vamos entrar cada vez mais que avançamos para o terreno do que isso ensina e significa. N.F. Revlin, na Conferência Espírita, N.F. Revlin, na Conferência Espírita, disse o seguinte: o princípio fundamental do Espiritismo é o poder e a possibilidade que tem o espírito de voltar, sob determinadas situações, a comunicar com os vivos. Então, o espiritismo é a doutrina que ensina de que os mortos se comunicam com os vivos. Isso é a base da religião dos ancestrais. Por quê? Porque os ancestrais, eles estão mortos. E se você ir na base bíblica, a Bíblia ensina com relação aos mortos o seguinte: Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, de acordo com a Bíblia, os mortos não sabem de nada. Nós temos ancestrais, sim, pessoas que foram nossos progenitores, mas de acordo com a Bíblia e a mentalidade cristã, é que os progenitores, os ancestrais, ao morrerem, morreram, não têm nenhuma participação nos vivos. Mas qual é a diferença entre a ancestralidade bíblica e a ancestralidade pagã? A ancestralidade pagã ensina que a imortalidade é alcançada por meio da morte. E os ancestrais que morreram não morreram, passaram no ritual da passagem de simples humanos para seres divinos. Então, nós cremos na ancestralidade, mas a ancestralidade que a Bíblia ensina é apenas a ancestralidade de que nós temos antepassados, esses antepassados, dependendo da vida que eles tiveram, se foram obedientes ou desobedientes a Deus, não importa, estão mortos, conquanto que na segunda vinda de Cristo haverá ressurreição, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Mas a falsa ancestralidade, que é a primeira mensagem demoníaca para reunir o mundo para Armagedon, ensina que a morte em si tem o poder de tornar o ser humano em um ser divino. E isso é a base para o espiritualismo e o panteísmo, né? E esses seres deixam de ser seres físicos e se tornam seres espirituais. E a Bíblia deixa muito claro quem são esses espíritos do espiritismo. Apocalipse 16, versículo 13, 14 diz o seguinte: são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia identifica quem são esses espíritos, são demônios, e a Bíblia também nos explica quem são demônios. Apocalipse 12, versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra
e com ele os seus anjos. Então, os anjos de Satanás, juntamente com Satanás, são aqueles que encarnam, se representam como nossos antepassados, desde a antiguidade aparecem para comunicar-se com os vivos. Então, não são os nossos antepassados que aparecem, mas são demônios. Por isso que esse tema da ancestralidade é um tema muito perigoso. É a religião do próprio Satanás, e sob a bandeira da imortalidade incondicional da alma, Satanás reunirá o mundo para uma igreja que irá combater e lutar contra Cristo. No livro Eventos e Finais, na página 162, Eventos e Finais, na página 162, Ellen White diz o seguinte: anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com a sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria e, para muitos, suas palavras têm maior valor do que a palavra de Deus. Eventos Finais, página 162. Então, o que está em jogo aqui não é nada mais, nada menos do que a ação dos demônios. O propósito da ancestralidade é quebrar a barreira existente entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por quê? Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos mostram que os demônios, que na realidade são os mortos, são anjos demoníacos que encarnam os mortos, eles veem através do espiritismo como nossos antepassados usam seu rosto e passam a comunicar-se com eles. Efésios 6, capítulo 12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, são forças espirituais que têm poder, têm capacidade de representar os vivos, ou os nossos antepassados, e essa crença da ancestralidade não é algo apenas dos africanos, é de todas as religiões pagãs apostatadas, e é sob essa bandeira que Satanás reunirá para si uma igreja para combaterem contra o Cordeiro. Isso existiu desde o Egito Antigo até as tribos indo-europeias. Quando estamos a falar das tribos indo-europeias, estamos a falar do Oriente Médio e do Ocidente. E a África, estamos a falar do Egito, estamos a falar de todo o continente africano. Em outras palavras, o mundo todo. O mundo todo será reunido sob a falsa ciência e a falsa religião da ancestralidade para a última batalha. Então, quando você ouve que precisamos voltar para o nome dos antepassados, para a cultura africana, o que está em jogo e o propósito principal não é a exaltação da própria África em si, mas o propósito principal é religião. E o termo religião, ele não vem do grego, não vem do hebraico, vem do latim. O termo religião é do latim religare. Religião é religare, significa voltar-se a ligar a uma divindade. E a divindade da ancestralidade, da doutrina atual que se proclama, é os mortos. Eu tenho aqui a unidade cultural
da África Negra, escrito por Sheikh Anta Diop e publicado edição Pedagogo e edições Mulemba, publicada pela UAN, Faculdade Campo de Ciências Sociais da UAN. Tenho aqui o livro, que é escrito por Sheikh Anta Diop. Quem foi Sheikh Anta Diop? Sheikh Anta Diop foi egiptólogo, o maior egiptólogo da história, e ele também procurou resgatar e contar a verdadeira história de África. Eu não tenho nada contra a história de África, eu sou africano, mas eu tenho tudo contra a falácia de querer que nós voltemos para a religião e o culto dos mortos. É isso que eu estou combatendo. Se não termos nome africano, não tem nenhum problema. Termos língua africana, não temos nenhum problema. Estudar a ciência, a boa ciência daquilo que foi a contribuição egípcia, não tem nenhum problema. Mas querer que nós voltemos em tudo que existia no Egito, em toda a África, eu não concordo, porque isso é ilógico. Você olha, por exemplo, para as tribos mocubás, que não usam blusa, as mulheres usam apenas um fio e saem expondo os seios por toda a parte. Isso é também contra a própria saúde deles. Vivem em cabanas até hoje, usam fezes na cabeça para terem aquela coisa. Os próprios faraós não usavam camisa, nem calças, andavam assim, rapavam o cabelo. Então tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz: examinai tudo e retendo o que é bom. Se existe alguma coisa boa na cultura africana, precisamos usar. Tal como existem coisas boas em outra cultura. Você usa telefone, você usa carro, você usa tecnologia. Então não devemos ser insinceros, ser infantis. Precisamos não apenas do bom da cultura africana, precisamos do bom da cultura indo-europeia. Precisamos usar o que é bom do Oriente, precisamos usar o que é bom da Europa e rejeitar tudo o que é mau. Não importa se é africano, se é europeu, se é oriental. Nós não estamos aqui para combater qualquer cultura. Nós estamos aqui para combater erro em qualquer cultura, seja na cultura africana, na cultura europeia, seja na cultura asiática. Vamos então ver o que é objetável na ancestralidade. No livro de Sheikh Anta Diop, na página 39, diz o seguinte: os túmulos representam a residência dos antepassados ou dos ancestrais. Os túmulos representam a residência dos antepassados após a morte. Ali se fazem libações, trazem-se oferendas e reza-se, quando se pretende aumentar as suas hipóteses na vida cotidiana, a propósito de uma diligência específica. Dá-se a volta ao túmulo dos antepassados, daí a expressão Olof ver segue, dar volta ao cemitério, que significa sorte. Então, de acordo com Sheikh Anta Diop, na cultura africana, nós devemos buscar os ancestrais. Por quê? Porque os ancestrais podem nos comunicar poder, sorte, proteção, e eles precisam ser adorados, e eles estão vivos. E para que isso aconteça, os quimbandeiros, os curandeiros, os feiticeiros fazem culto. Você vê aqui que isso é um ritual de adoração, onde se leva bebidas, as libações, e também se leva comida e se faz reza. É um culto. Então, a ancestralidade está fundada sobre a base da imortalidade da alma. Você consegue perceber que isso é nada mais, nada menos do que o espiritismo. C. Williams, um espiritualista,
diz o seguinte: estou absolutamente certo de que o movimento chamado Espiritismo moderno está nas mãos do pai dos espíritos malignos e é dirigido por ele, ou seja, que é inteira, inconfundivelmente diabólica. Sir Williams, ele explica muito claro o que é o espiritismo moderno. O espiritismo moderno começou nos Estados Unidos com a família Fox, né, com as pancadas na porta. E em 1956, Helena Petrovna Blavatsky, ela disse que o ano 2024 a 2025 seria o ano da externalização da hierarquia. O que é externalização da hierarquia? O espiritismo era algo oculto, mas desde ali deveria ser externado, ou seja, algo que estava dentro seria trazido para fora. Por isso que nós estamos a ver a proclamação do espiritismo de forma massiva e se tornou algo aberto. O ocultismo já não é mais ocultismo, agora é revelação. Você vê Ginga Candimba aqui em Angola, C4 Pedro, você vê Nempada, você vê o Isidro Fortunato, todos eles ensinam que a feitiçaria, ensinam que o espiritismo não é algo oculto, é algo bom, e o que era apenas coisas das casas ocultas, como aqui em Angola nós sempre chamamos, está sendo externalizado, está deixando de ser algo fechado para algo aberto, algo oculto para algo externo, né? Então, isso que significa externalização da hierarquia. Quem são os hierárquicos? Aqui apresentados são os demônios. Isso está ligado com o projeto 2025, está ligado com espiritismo. Você precisa saber que o espiritismo é agenda global. E o reverendo F.B. Meyer, reverendo da Inglaterra, ele disse o seguinte com relação ao espiritismo na revista Present Truth, de 1911, reverendo F.B. Meyer, da Inglaterra. Conheci várias famílias arruinadas por tratar com mediuns e clarividentes. Estas relações implicam muito perigo, pois quando os poderes ocultos se empregam com fins egoístas, dá-se a possibilidade de os espíritos malignos se apoderarem das pessoas, como sucedeu à jovem de Filipos. A gente comete uma loucura ao tratar com as fases do mundo dos espíritos. Então, a agenda da ancestralidade do panafricanismo, proclamada por Ibrahim Traoré, Vladimir Putin, e no vídeo, como vimos pelos Estados Unidos, por aquele homem a falar da ancestralidade que remonta a raízes desde Roma, desde a Índia, inclusive a África, é a agenda do próprio Satanás. E a Bíblia diz o seguinte, em Jeremias 27, versículo 29 Jeremias 27, 9 a 10. E não deis ouvido aos vossos adivinhos, e aos vossos agorreiros, e os vossos encantadores, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra. Então, a agenda espiritualista é uma agenda global. E quando nós estamos a falar da ancestralidade, alguns pensam que isso é algo pertencente à África, mas não é. Eu tenho aqui um outro livro. Esse livro foi escrito por Fustel de Coulanges, que Sheikh Anta Diop, no seu outro livro, ele diz, que também estou lendo, que a autoridade para falar das cidades antigas é Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges, nesse livro, ele mostra-nos que a questão da ancestralidade e culto aos mortos não é apenas algo africano, é global. Por quê? Porque Satanás precisa embalar o mundo todo. É uma agenda global, não apenas uma agenda local.
Então, Fustel de Coulanges diz o seguinte: o hindu, como o grego, europeu, o hindu, o asiático, tomava os mortos como seres divinos, gozando de existência bem-aventurada. Então, não apenas os africanos creem que os mortos, a partir do momento em que as pessoas morrem, se tornam divinos, mas tanto o hindu como o europeu, eles têm a mesma crença. Então, sob o mesmo guarda-chuva, o africano, o asiático e o europeu, o americano, tanto da América Latina como da América do Norte, como nós vimos pela proclamação, todos serão embalados, reunidos sobre a rede do culto aos antepassados, do culto à imortalidade incondicional da alma. Então, não é uma agenda apenas. A ancestralidade não é apenas dos africanos, é religião de todos e vai ser a religião global. Então, quando você ouve pessoas a falar a ancestralidade é algo dos africanos, não. A ancestralidade não pertence ao africano. A ancestralidade não pertence ao europeu. A ancestralidade não pertence ao asiático. A ancestralidade pertence ao próprio Satanás. E é a crença na imortalidade incondicional e o contato com os mortos. Mas era preciso preencher uma condição indispensável à sua felicidade. Era preciso que nos tempos próprios os vivos lhe trouxessem as suas oferendas. Quando se deixasse de trazer a estrada ao morto, a alma desses mortos abandonava a pacífica morada e tornava-se alma errante, atormentadora dos vivos. Destarte, se os manéis eram verdadeiramente deuses, eram tão somente enquanto os vivos os honrassem com seus cultos. Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, página 23. Então você consegue perceber que os antepassados, ou os ancestrais, como hoje chamam ancestralidade, era uma religião onde os vivos tinham que continuamente adorar os mortos, né? E você vê que é uma religião que depende dos vivos. Os vivos é que davam essa crença, os vivos é que alimentavam essa religião e o culto aos ancestrais depende dos mortos, não depende dos vivos. Ou seja, depende dos vivos, não depende dos mortos. As próprias divindades não têm vida em si mesma, mas os mortos é que davam a vida, os mortos é que formulavam a crença, os vivos é que formulavam a crença. Sem os vivos não existia a religião dos mortos. Mas isso é diferente com o ensinamento bíblico. A própria Bíblia nos mostra que o Deus da Bíblia não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E Deus da Bíblia não depende dos homens para ser adorado. Em João capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz para nós o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, você precisa contrastar as duas religiões. Só existem duas religiões no mundo. A religião da ancestralidade, que é tanto do grego europeu, e tanto do hindu asiático, e tanto do africano, e a religião bíblica, que crê que a vida está em Cristo e que Cristo é a ressurreição e a vida, que existe uma ressurreição e que a religião de Cristo não depende dos vivos. Deus por si mesmo só, ele é Deus. Já as divindades da ancestralidade dependem totalmente dos mortos e das famílias. Por quê? Porque cada família tem sua própria divindade e é uma religião que depende dos vivos, né? Mas nós vamos avançando na nossa série
mas precisamos continuar com o nosso estudo. Então, você percebe claramente que a ancestralidade não é apenas uma religião africana, mas é uma religião global que está na base de tudo o que é pagão. Todas as religiões pagãs, desde a China, os Ganges, desde a América Latina, a própria Igreja Católica, tudo está fundado sobre a base da crença na imortalidade incondicional da alma. E essa doutrina da imortalidade incondicional da alma, do culto aos antepassados, que eu chamo de ancestrolatria, ela depende da poligamia. Por quê? Porque quanto mais o ancestral, o progenitor, ter mulheres e ter filhos, mais adoradores ele vai ter, porque não pode haver conversão. Não pode haver conversão, porque se nós temos que respeitar os ancestrais de cada tribo, por exemplo, aqui em Angola temos os Quimbundo, os Vimbundo, os Choco, os Bakongo. Cada tribo banto tem sua própria divindade, tem sua própria religião. Isso está centrado em qualquer cidade e não pode haver conversão. Também o ocidental não pode vir para a África. O africano não pode ir para... Porque é ancestral. Então, qual é a base disso? A base disso acaba caindo na poligamia, na promiscuidade. Quanto mais se terem filhos, mais a igreja se torna grande. Por isso que a base a ancestralidade está fundada sobre a promiscuidade, poligamia, e a mulher precisa realmente ser uma máquina de fazer filho, porque quanto mais filho tiver, melhor para a religião. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? E vamos ver ainda o que Sheikh Anta Diop vai nos dizer na página 40. Sheikh Anta Diop, a Unidade Cultural da África Negra, ele disse o seguinte: com efeito, sabemos com toda certeza que, com a descoberta da agricultura, a terra figurou-se como uma divindade, periodicamente fecundada pelo céu por intermédio da chuva. A partir desse momento, a fecundação do segundo é determinada e este que alimenta as sementes depositadas no céu da primavera, dá origem à vegetação. Daí a trindade tônica agrária, a trindade tônico-agrária: céu, terra, vegetação. Em alguns países, tal como o Egito, isso inclui todos os países, não só no Egito, esta acabou por ser identificada com a tríade ou a trindade de semideuses: Osíris, Ísis e Horus, que na realidade são os fundadores do Egito. Após a morte se tornaram deuses. Então temos terra, que é Ísis, céu, Osíris, e a fecundação é Horus. Então você consegue perceber que aqui eles atribuem a sacracidade à terra. A terra é uma divindade, o céu é uma divindade, a vegetação é uma divindade. Então, nós estamos diante do quê? Do panteísmo. Pan, tudo, Deus, Deus. Tudo que há na terra é divino, o próprio solo é divino. Toda a vegetação é divina e tudo que há no céu é divino. As estrelas, os planetas, tudo é divino. Por isso que você vê a adoração do Júpiter em Roma, Mercúrio em Roma, são planetas que é adorado. E você vê na Grécia o ciclo do zodíaco, que cada um dos signos é um deus. Capricórnio, o peixe, o caranguejo, tudo é uma divindade. E isso lançou a base para a astrologia, que é a falsa ciência,
onde os astros são deuses que enviam informações para os vivos, né? E também você tem a Gaia, a deusa Gaia, a adoração à terra, e você tem a proclamação do Laudato Si, a ecologia, a ecolatria, né? Onde Papa Francisco vem defender a importância do cuidado da terra como uma divindade, né? É isso que eles estão defendendo. E você tem o maior de todos os astros no céu, que é o Sol, que é o Osíris. Você consegue perceber nos filmes, por exemplo, dos vampiros, né? Que tem a sua origem no Egito. Osíris é o filho do Sol, porque os negros conseguem andar no Sol, não são queimados. Porque, isso tem uma explicação científica, mas infelizmente o mito é isso. O mito é baseado no desconhecido, na falta de conhecimento. Então, nessa falta de conhecimento se cria a superstição. Qual é mais ou menos o pensamento dentro disso? Como os negros conseguem viver e não serem queimados pelo sol, então o faraó, nesse caso, os negros são filhos do sol, assim era chamado faraó, filho do sol. Já os brancos, eles precisam de tanta proteção, não conseguem ficar muito tempo no sol, então eles não são filhos do sol, são filhos da lua. Você consegue ver claramente toda essa mitologia que é apresentado às vezes pela Hollywood também, porque ela proclama a mesma agenda, onde temos assim os vampiros da noite e os de dia, né? Você vê que os vampiros só conseguem andar à noite, que é uma alusão aos europeus, que são filhos da lua, e os africanos conseguem viver normalmente no sol, porque são filhos do dia, filhos do sol. Então, tem tudo isso envolvido na mitologia africana. Bom, então essa é a nossa primeira parte. Não saia dali, porque nós voltaremos. Se inscreva no canal para seres notificado quando gravarmos e postarmos o segundo vídeo. Partilhe para que mais pessoas sejam alcançadas.